dores nas costas, por ficar horas sentado ou trabalhando ou estudando, é a realidade de muitas pessoas por aí, não é verdade? Fisioterapeuta, esse vídeo é para você que quer saber mais como orientar o seu paciente e proporcionar aquele bem-estar que você dá para ele lá no consultório, para que ele se perpetue por mais dias no dia a dia dele. Que tal? Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta e quero falar com você sobre ergonomia no home office e a sua importância na produtividade e promoção de saúde. Para isso, eu preparei uma aula super legal que vai te dar estratégias e pontos importantes de como você ajudar o seu paciente, orientar para que ele leve essa rotina do home office de uma melhor maneira possível, adaptando a ergonomia, que é esse ambiente, ele e a sua postura. Que tal, hein? Mas antes eu tenho um pedido especial para você. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal e eu quero compartilhar muito conhecimento com você. Então, manda sua dúvida, né, sua dica pra gente, para que eu possa estar lendo, possa estar produzindo mais material interessante que você queira saber sobre fisioterapia. Que tal? Então vai lá e dá um joinha aí também para que a gente possa fortalecer aí o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho, dar um joinha, tudo isso é bem importante para fortalecer o canal. Então vamos para a nossa aula de hoje. Então é uma realidade desde a pandemia que se destacou, mas já vem há algum tempo sendo adotada tanto por empresas privadas quanto por também empresas públicas. Essa rotina muitas vezes, às vezes não é todo dia, mas 1 ou 2 vezes por semana em alguns casos. Eu particularmente tenho vários pacientes que hoje em dia trabalham no home office direto e muitas vezes foram pegos de surpresa ou se adaptando de qualquer jeito. Precisam de orientação, gente. É uma realidade e está interferindo na saúde, inclusive interferindo no nosso trabalho como fisioterapeuta. Então você vai lá no consultório, trabalha, faz todo o trabalho terapêutico e a pessoa passa horas ali sentado, estudando, trabalhando e acaba não levando isso para o dia a dia, esse cuidado, esse autocuidado e sabendo aplicar. A gente tem um papel como fisioterapeuta não só de estar lá no consultório ajudando a melhorar as dores, mas principalmente hoje a fisioterapia é uma profissão que traz muito da característica da prevenção. Faz parte, deve fazer parte da rotina, né, do checklist de toda pessoa, também a passagem pelo seu fisioterapeuta, para analisar todas essas condições também de adaptação, de ergonomia, de prevenção, antes de virem as lesões, as dores, né, ou até junto com os tratamentos. Isso é bem importante. Muita gente aí estudando para concurso público, horas sentado, às vezes numa cadeira de plástico. Gente, isso não é incomum. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas isso não acontece. Acontece muito. As pessoas vão se adaptando, vão fazendo do jeito que dá. E é aí que mora o perigo. Eu preciso ter a melhor cadeira, né, a melhor mesa. Muitas vezes não. Né? Às vezes o que você tem, se você souber adaptar bem e souber se cuidar, né, ter pausas, fazer exercícios com regularidade, tudo isso a gente vai passar, já vai melhorar bastante. Então, se você quer saber mais como orientar bem seu paciente, acompanhe esse vídeo e fica até o final aí. Eu sou Caroline, sou fisioterapeuta e atuo mais de 20 anos com reabilitação de coluna, postura e movimento. Docente pelo Hospital Albert Einstein em ensino para profissionais de saúde. Sou mentora, palestrante, ministro cursos de aperfeiçoamento profissional para fisioterapeutas. E toda sexta-feira, às 20 horas, tem aula nova, conteúdo novo aqui
aqui transmitido pelo YouTube. Eu conto com a sua participação. Mande sua pergunta, né? Compartilhe a sua experiência para que a gente faça trocas, porque aprendizado é compartilhar conhecimento. Então eu espero que você compartilhe isso comigo, acompanhe até o final esse vídeo, essa aula e interaja aí para a gente saber como melhorar, como trazer conteúdos novos para você. Ergonomia no home office e a importância na produtividade e saúde. Nessa aula, nós vamos compreender como a adaptação ergonômica no ambiente de trabalho remoto pode prevenir dores na coluna e melhorar a produtividade e qualidade de vida. Iremos definir alguns conceitos simples e exemplos práticos em contextos diferentes. Ao final dessa aula, você estará apto e será capaz de dispor de ferramentas necessárias para uma boa orientação na adaptação da postura do mobiliário, do ambiente home office e do seu paciente no dia a dia dele nesse trabalho remoto ou estudo. Eu quero convidar você, fisioterapeuta, a fazer uma interação comigo. Pega o seu celular, aponta para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e participa dessa pesquisa. Eu quero saber se você costuma orientar o seu paciente para uma boa adaptação ergonômica nesse ambiente home office, seja para trabalhar ou estudar. Se sim, coloca ali sim. Não lembro de fazer. Quando ele me pede, eu lembro. Eu quero saber o que está acontecendo aí na sua rotina para poder te ajudar mais ainda. Então participe trazendo dados das últimas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, que foi lançada agora em 2023, com dados recentes, o percentual de trabalhadores que, pelo menos algum dia da semana, estão em home office aumentou em 34,1%. E a proporção de empresas que notaram um aumento na produtividade desses colaboradores aumentou em 30%, gente. Olha lá alguns pontos que essa pesquisa destacou como sendo chaves para esse resultado. A pessoa trabalhando home office, ela perde menos tempo com o deslocamento, né? A gente sabe que trânsito em qualquer cidade, nas grandes, pequenas, médias, é uma grande questão, né? Então, tempo reduzido de deslocamento é um grande benefício de se trabalhar no home office. Também ter horários mais flexíveis, conforto de trabalhar, né? Nossa, não precisar nem vestir uma roupa social, tá ali numa roupa mais casual em casa. Redução de custos, isso ocasiona, né? Um aumento do bem-estar, de qualidade de vida, tá perto da família, tá organizando melhor os seus horários, para que você consiga produzir mais, mas ao mesmo tempo estar mais com as coisas que são importantes para você, né? E aí o reflexo do aumento da produtividade que as empresas percebem. Esse dado, essa pesquisa bem recente e bem interessante para a gente ver como, né, o futuro se desenha, é verdade, o futuro do trabalho, da fisioterapia ocupacional também, que é um grande ramo da fisioterapia, como tudo isso se desenha para o futuro, né? E os cuidados que a gente precisa ter para estar nessa conduta aí mais adequada ao nosso paciente. E falando um pouco sobre a história da ergonomia. Se a gente for parar para pensar e analisar, gente, desde a pré-história, né, a gente tem aí registros do homem buscando essa adaptação entre a relação dele, do meio ambiente, dos objetos que ele precisava para interagir. Então, a ergonomia já ali presente, né, na caça, para caçar, para facilitar essa caça, para cortar essa carne, para cortar, né, na própria alimentação, os alimentos que colhiam. Então a gente tem muitos registros desses objetos desde essa época. E durante a história isso tudo foi se aprimorando, né? Já em 1857 se falava já no termo ergonomia, foi lançado o primeiro livro a respeito disso. E daí passou a ser
explorado esse termo não apenas no meio ambiente de trabalho, mas também nas atividades rotineiras, no esporte, no lazer. Esse conceito de ergonomia, ele cada vez mais é amplo e diz respeito a fatores humanos. Então hoje a gente fala ergonomia ou fator humano. É a ciência que se preocupa com a compreensão dessa interação entre esses fatores humanos e os elementos de um sistema, né? É a profissão que aplica esses princípios, usando dados e métodos para projetar e otimizar o bem-estar do ser humano e melhorar o seu desempenho geral nesse sistema. Então, ela consiste em possibilitar que uma pessoa ela realize determinada atividade, adequando os recursos do meio ao seu favor. E a gente tem um papel de conscientizar e orientar muito importante, fundamental na prevenção de saúde. Então, os fatores cognitivos, os fatores físicos e os fatores operacionais também fazem parte de toda essa organização da ergonomia, né, desse fator humano que diz respeito à ergonomia. Falar sobre ergonomia já vem aquela ideia de postura, né, de posicionamento. Isso por quê? Porque a ergonomia, para que ela seja colocada em prática, é importante uma análise do ser humano, da sua postura, dos movimentos corporais que ele mais executa naquela atividade, o que ele utiliza, né, todos esses fatores físicos e ambientais do trabalho, e aí busca promover essa harmonização, essa integração entre esse meio, esses recursos e o corpo daquela pessoa, né? Porque também vai ter a proporção de cada pessoa que diferencia, né? Então, um exemplo é que a ergonomia física, ela analisa uma cadeira, né, que o trabalhador vai utilizar e como favorecer uma posição melhor naquela cadeira e também os movimentos que aquela cadeira vai permitir, se estão condizentes com os movimentos que a pessoa vai fazer, e isso se mantendo em equilíbrio com o posicionamento corporal. Então, a ergonomia ela se baseia muito na postura, tanto de posicionamento quanto de movimento, de dinâmica da pessoa no dia a dia. Eu trouxe aqui 2 artigos bem recentes, artigos científicos, que comprovam muito tudo que a gente aí tem falado. Eu gosto muito de trabalhar com PBE, prática baseada em evidências, sabe? Procuro sempre protocolar meus atendimentos, meus cursos, e que eu acho que é muito importante a gente levar a ciência lá, trazer a ciência para o dia a dia. Para isso a gente tem todo um processo que a gente faz uma seleção, mas eu selecionei esses 2 artigos que eu achei que assim são bem relevantes aí para a gente falar sobre a ergonomia no home office. E nesse ele fala justamente da posição sentada. E aí a gente vai ver ali, ó, vários dados. Depois eu vou compartilhar com vocês, vou colocar na descrição para vocês baixarem esses 2 artigos, tá? Mas ali na conclusão, olha lá o que ele fala. Os estudos demonstram que, de forma geral, as diferentes interações ergonômicas foram eficazes para a redução de sintomas osteomusculares nos trabalhadores que trabalham na posição sentada. Olha lá, gente, então bem aquilo que a gente está falando aqui, né? Esse artigo na íntegra mostra os dados ali bem certinho. Esse outro artigo aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela, ele já fala sobre, na Revista Internacional de Segurança Ocupacional e Ergonomia, fatores de riscos ocupacionais e não ocupacionais para dores no pescoço e na região lombar entre trabalhadores que estão no computador. E olha lá, ele já vai falar aqui pra gente, ó, eu achei super legal, que aqui na conclusão, olha, ele fala que a partir dos dados apresentados, conclui-se que os fatores de riscos ocupacionais mais importantes para a dor cervical e lombalgia nos trabalhadores de informática, olha lá, home office, né? Estudante ali, os concurseiros, estudante em casa, os meninos no videogame, são o tempo prolongado do uso do computador
estresse ocupacional e o não cumprimento dos princípios ergonômicos no posto de trabalho. Olha lá, bem isso que a gente está falando, né, gente? Então, assim, não é só ter a cadeira perfeita, a mesa perfeita, e aí eu uso corretamente, eu sei sentar bem, eu sei estar ali bem posicionado, no melhor equilíbrio de posicionamento. Então, assim, 2 artigos bem interessantes para a gente falar justamente sobre a ergonomia no home office e a sua importância. Ambiente home office, né? O que ele traz de benefícios? Como que a gente vê esse ambiente? Ele como a gente falou, os grandes benefícios é o tempo, a autonomia, né? Quando a pessoa tem uma rotina, respeita os horários de trabalho, de separar, né? Tô em casa, tô trabalhando, mas estou na minha casa, então quando separar isso é fundamental, né? Pode ser muito positivo e é muito importante que a gente arrume um espaço adequado para ser montar aquele escritório, aquele ambiente de estudo e não ser simplesmente jogado de um lado para o outro. Então, pegar um cômodo que seja pequeno, adapta ali uma mesa, né, um espaço para o que você vai utilizar naquela mesa, a cadeira, posiciona corretamente o computador, se vai utilizar o computador. Então, assim, é muito importante que esse ambiente ele seja preparado para que a gente utilize, esteja nele, né? E nada de deitar na cama ou no sofá para trabalhar e estudar. Isso é algo que a gente sempre tem que estar cuidando, porque é muito fácil. A pessoa pega ali um notebook, pega uma leitura e vai fazer ali deitado no sofá, na cama. Isso prejudica, né, o posicionamento do corpo, gera mais estresse nas articulações, nos músculos e acaba fazendo com que você fique mais desalinhado, numa postura mais desconfortável, a respiração se modifica, né? E isso daí é o que começa a trazer os prejuízos da posição, né? Da má postura, da má utilização dessa ergonomia ou a não utilização dela na nossa rotina de trabalho home office. E a base de tudo, gente, é o movimento. O movimento é muito importante. Então, a gente, além de ter tudo isso, como eu falei, essas ferramentas, as pausas, a rotina de exercício, ela é fundamental também para o bem-estar do dia a dia do nosso paciente. Então, estimular isso e organizar com ele isso é fundamental. E falando sobre esses elementos do ambiente, né? Vamos falar sobre as mesas. A mesa, ela deve ter um espaço que acomode o que você vai precisar. Então, se você vai precisar escrever, o computador, a tela, o notebook, um tablet, né, o celular, o carregador, então assim que tenha espaço para você acomodar aqueles objetos que você vai utilizar. A altura dessa mesa ela varia de acordo com a altura da pessoa, mas um parâmetro importante é que ela esteja na altura mais ou menos um pouquinho acima do nosso umbigo, né? É uma altura mais adequada. Mas isso vai variar de acordo com cada pessoa. Importante também ter um espaço embaixo para o movimento das pernas, né? Ali a gente pode colocar inclusive também uma elevação, né, de pés para que a gente possa melhorar a circulação, favorecer o retorno venoso, o estímulo dos exercícios de bombas, impulso aspirativas dos membros inferiores, que vai evitar dores nas pernas, que vai evitar inchaços, né, desconfortos, ardências. Então, isso também é bem importante quando a gente analisa uma mesa. Computador, né? Esse é a grande interrogação das pessoas, né? O que fazer, como, onde eu me posiciono. Isso daí é bem importante que a gente também esteja orientando o nosso paciente da melhor maneira. Né? Então, a recomendação é que o monitor ele fique de 50 a 75 centímetros de distância dos nossos olhos, para que a gente não precise levar a cabeça para frente, estressando, né? Causando cansaço nos nossos olhos, estressando essa região de pescoço e ombro e, consequentemente, às vezes gerando dor de cabeça, tontura, dores nos ombros, torcicolos, né? Então, a recomendação
é que você eleve esse monitor, ele fique na altura do seu olhar. Então, às vezes, a pessoa fala, mas eu não tenho nada para me adaptar. Coloca uns livros ali embaixo do monitor para que ele se eleve e mantenha esse olhar, né, na linha do horizonte, ali olhando para frente. O uso do notebook é uma questão assim, bem importante da gente organizar com o paciente, porque eu sempre recomendo que o paciente use o notebook ou rapidamente, ou se ele vai precisar usar com mais frequência, que ele use ou com uma tela acoplada, né, mas com o teclado e o mouse. Então, a tela do notebook, o notebook vai funcionar como uma tela. Você eleva ali para ficar naquela altura e aí anexa um teclado, anexa um mouse para que você consiga ter essa autonomia ali e a tela do notebook seja usada apenas como tela. Então, a gente tem essas duas opções. Iluminação, ruído e ventilação. Gente, iluminação muito importante. Então, um ambiente que esteja iluminado para que você enxergue os papéis, o que você está lendo. A tela não precisa ficar ali na frente tentando catar as letrinhas. Os reflexos nessa tela também é importante, né? Ventilação, então um ambiente que não está muito quente, não está muito frio, né? Bem ventilado, até mesmo para o cuidado com os equipamentos, né? O computador está sendo bem ventilado, isso é importante. Os ruídos, no ambiente home office, né? Trabalhar em casa, estudar em casa, para muitos é um desafio, mas é muito importante, é um dos fatores que refletem nessa ergonomia adequada, né? Na promoção do bem-estar, essa questão do barulho. Uma dica que eu dou para muitos pacientes, às vezes, mas eu não consigo, porque daí tá em casa, criança, tudo, barulho. Usa fone de ouvido, aqueles que coloca no ouvido ali, para que você coloque uma musiquinha, ou até mesmo fique ali mais abafado o som, e aí você consiga se concentrar no trabalho, consiga se concentrar mais, não tem que ficar parando toda hora, melhore, consequentemente, o seu desempenho. É importante, assim, a gente estar sempre buscar saídas, soluções, né? Não tá sempre só reclamando, mas achar soluções. E nós, fisioterapeutas, somos bons nisso, né? Em dar soluções positivas para os nossos pacientes, pelo menos devemos ser, né? Falando um pouco sobre essa NR17, essa norma regulamentadora, né? Que fala sobre essa adaptação do ambiente, né, das ferramentas. Então, falando um pouquinho sobre essas normativas, são medidas ergonômicas, né, que são uma exigência desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, junto a entidades trabalhistas, sindicatos e associações. Então, por esse motivo, é uma lei, né? É importante falar que, e o nosso paciente também entender que ele também tem essa lei a seu favor, inclusive no ambiente home office. Então, no ambiente home office também seguem alguns parâmetros e essa NR17 foi adaptada recentemente, começou a falar sobre o trabalho home office em 2011, mas em 2017 foi novamente adaptada e aí eles organizaram bem isso e o trabalhador ele precisa também desse suporte para a adaptação do ambiente de trabalho em casa, remoto. Então, essa normativa ela também traz esse benefício para o trabalhador que trabalha de casa. Muitas vezes algumas pessoas nem utilizam-se desse benefício, sabe? Isso é que é a verdade. Criando um ambiente ergonômico em casa. Então, assim, é importante a gente criar essa consciência no nosso paciente de que ele é o responsável por organizar esse ambiente e utilizar da melhor maneira o seu corpo. Eu costumo falar que esse é um grande desafio da gente como fisioterapeuta, estimular no paciente essa conexão entre o corpo e a mente,
né? Essa junção ali, para que ele entenda que ele é o dono do seu próprio corpo. Então, ele não é um saco de batata que está andando por aí. Ele precisa entender que ele precisa levar esse corpo, é uma atitude postural. Eu tenho ouvido falar muito sobre a discussão sobre qual é a real importância da postura, de se posicionar, de arrumar sua postura no dia a dia. Será que isso faz bem? Será que isso faz mal? A gente tem aí uma grande resposta, que é a ergonomia, né? Que é uma ciência que é estudada há tanto tempo e de meados do século XIX e já se estudava, já se falava sobre isso. Então, posição, adaptação do meio, isso já é coisa antiga e muito validada, né? Então, sim, postura perfeita não existe, mas existe a sua atitude, o seu controle do corpo, né? Do seu autocontrole, a sua mente controlando o seu corpo. E isso a gente precisa estimular o nosso paciente. E a ergonomia é um grande guia, um grande condutor, fio condutor. Né? Olha aí, eu trouxe 2 artigos científicos, então temos ciências comprovando isso. É importante a gente salientar também isso. Como prevenir, então, essas dores na coluna no nosso paciente que trabalha no home office? Movimento é a chave. Né? E a outra coisa que acabamos de ver nesse artigo que a gente viu ali, bem atual, indicar pausas de 5 minutos pelo menos a cada 1 hora de trabalho. Né? Então, coloca o alerta lá no celular para despertar, para você levantar, para você beber uma água, para se movimentar. Então, o paciente ele precisa saber, tá? E quando eu faço essa pausa, o que eu tenho que fazer? Você, como fisioterapeuta, falar, olha, agora você vai alongar o seu pescoço, você vai movimentar seus ombros, vai movimentar seus braços, vai movimentar o pé, né, o joelho, vai fazer um agachamento, vai levantar a cadeira, vai fazer um trabalho respiratório. Então, esse é um condutor que a gente tem que ter e incentivador. Manter a hidratação, caminhar, né, alongar, exercício, ir no banheiro, isso tudo é fundamental. E também você pode orientar alguns exercícios para o paciente fazer, inclusive sentado. Eu vou deixar aqui o link aqui da minha página no meu site. Tem um e-book gratuito, exclusivo, que só está disponível lá no meu site para você baixar, que ensinando a minha metodologia para você fortalecer com o seu paciente, ele em casa também fortalecer a postura sentada. Né? Como sentado eu posso fortalecer minha coluna, melhorar a saúde da minha coluna sem precisar nem me levantar. Uma grande dica, esse e-book gratuito que eu disponibilizo lá no meu site. Vai estar aqui o link, acessa lá e compartilha com seus pacientes, com seus colegas, que está bem ação. Como a gente vai orientar nosso paciente? Primeiro, a posição de sentar, né? Mas às vezes esse paciente pode, se ele, dependendo das horas, hoje em dia a gente recomenda para algumas pessoas o uso de mesas que regulam para a hora você estar em pé e a hora você estar sentado. Isso mesmo, é muito legal. E eu costumo recomendar para algumas pessoas, sim. Então, às vezes levantar, trabalha um pouco em pé, depois trabalha um pouco sentado. E se você não tem essa mesa, você pode adaptar. Pega o seu notebook, coloca num lugar mais alto, fica a hora em pé, trabalhando, digitando, lendo e escrevendo e depois sentado. Quando a gente fala de postura de sentar, sempre, né, a gente vai estar recomendando sentar sobre os isquios, né, no final da cadeira, tentar manter o olhar mais elevado, mais no nível assim do horizonte, onde você deixa o monitor, as telas mais altas. O posicionamento dos ombros, a gente sempre recomenda que evite que fique elevado demais ou muito para frente. A gente também não quer que a pessoa fique que nem uma estátua ali se arrumando, porque aí ela vai acabar se machucando. Mas procure manter o ombro, eu falo assim, sempre ombro para trás e levemente para baixo, com essa sensação como se tivesse um fio te puxando lá no teto, que faz essa decoatação, dá um bem-estar, dá uma sensação boa ali de afastamento dos ombros, da orelha.
de melhor encaixe dos ombros e sem forçar muito, uma coisa bem suave, sutil, vai aos poucos colocando no dia a dia da rotina do paciente, que isso vai dando mais bem-estar para ele. Sentar sobre os isquios, dominar essa respiração, ter mais consciência da contração abdominal, não é viver com o abdômen contraído, não é isso, não se trata disso. É você ter essa percepção de segurança no seu tronco, não ficar lá, como eu falei, o saco de batata, todo relaxado. Tem autonomia, tem autocontrole, é sobre isso, sabe? Postura. Muitas vezes as pessoas complicam muito, mas é sobre isso, é sobre você ter esse controle sobre o seu corpo, entender que meu braço, aqui minha perna, aqui meu tronco, respiração. E o impacto da produtividade, da ergonomia, é muito grande, né? A gente também acabou de ver ali o artigo falando sobre isso. A falta de ergonomia, de cuidados posturais, né? Dessa disciplina de organizar a rotina, aquele ambiente, das pausas, né? Do momentos inadequados de trabalho. Às vezes as pessoas falam, não, eu preciso trabalhar tantas horas, aí vai trabalhar de madrugada. Então, assim, a falta dessa organização, isso impacta na diminuição ou na melhoria da produtividade. Então, assim, você ter estratégias adequadas são fundamentais para que esse ambiente de home office seja mais produtivo. Alguns exemplos de repercussões que o corpo pode vir a sofrer quando não cuidamos no nosso trabalho home office. Sobrecarga nas articulações, tensões musculares, cansaço físico, cansaço mental, dor de cabeça, desordens cognitivas, alimentação desequilibrada, fadiga ocular e fadiga muscular geral também, né? E como em tudo na vida, estratégia é tudo, né? Ter um bom plano estratégico de como eu vou adaptar a rotina do home office, as pausas, a adaptação do ambiente, cadeira, mesa, iluminação, né, ruído, a gestão do meu tempo, isso é fundamental. Né? Esse ambiente de casa, ele facilita, né, distrações, né, as distrações. Mas também tem o seu grande benefício, né? E aí, se a pessoa tem uma boa estratégia, uma boa organização, ela vai ter um maior rendimento, maior qualidade de vida, vai conseguir incrementar todos esses benefícios que é trabalhar de casa e não precisa ter dor nas costas. Isso é a grande verdade. Mas nós podemos ajudar muito esse paciente. E uma frase de reflexão, né? A ergonomia é a arte de harmonizar o ambiente com o ser humano, promovendo não apenas o conforto físico, mas também um equilíbrio entre o bem-estar e a eficiência em todas as atividades que nós realizamos. Quero agradecer para quem ficou assistindo essa aula até o final agora. A sua participação, interação é fundamental. Então, para isso, não esqueça joinha, inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Na próxima sexta, às 20 horas, eu vou colocar uma outra aula no ar. E eu quero também depois compartilhar aqueles dados daquela interação que você fez comigo, para saber o que você andava fazendo, mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai fazer mais, vai ensinar cada vez mais para o seu paciente como corrigir o seu ambiente home office. E se você não é fisioterapeuta e assistiu esse vídeo, já bota em prática. E se tiver dúvida, procura o seu fisioterapeuta de confiança ou manda uma mensagem para mim que eu posso ajudar também você. Uma boa semana e eu espero vocês na próxima semana, na sexta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau!